pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na plataforma Gonçalves Dias, que temos muito conteúdos para vocês. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre texto e textualidade. Ver esses elementos da coesão, coerência e também a intertextualidade, que é um outro conceito, um conceito bastante diferente do primeiro, né? Então, o que nós vamos tratar nessa aula? Primeiramente, textualidade. Depois vamos ver quais são esses fatores de textualidade, os elementos da textualidade e, por fim, essa relação de intertextualidade, algo que tem sido muito cobrado no Enem durante os últimos anos. Então, se liga nesse conteúdo, que é um conteúdo bem importante. Vamos lá começar nossa aula de hoje. Textualidade. O que é textualidade? A textualidade é um conjunto de características responsáveis por demarcar a produção de linguagem como texto, ou seja, é o que permite que algo seja percebido como um texto. Se o texto não é apenas uma justaposição de frases, é porque ele possui essas características que, em conjunto, permitem a unidade do sentido textual. Então, quando nós falamos de texto, nós imaginamos logo aquele texto longo, né? Na verdade, nós temos que ter em mente que o texto ele pode ser verbal e também não verbal. Que ele pode ser, inclusive, curto, né? Feito de pequenas sentenças. Aí, o importante é que ele tenha uma organização, é que ele tenha coerência, é que ele tenha coesão, que ele passe uma informação, que ele passe uma comunicação, né? Não só um amontoado de palavras, é necessário que ele nos passe alguma informação, certo? Todo texto é um ato comunicativo, visto que ele só é produzido em função de uma motivação inicial, um desejo de dizer ou expressar algo. Para que o texto funcione adequadamente, ele precisa apresentar essas características, permitindo assim que o ato comunicativo se estabeleça com eficácia. Então, para que possamos considerar como um texto, ele tem que funcionar como um ato comunicativo. Não adianta eu ter ali várias palavras, palavras soltas, palavras sem nexo, sem sentido, se ele não passa uma mensagem. Se através daquele texto não estabelecemos uma comunicação. É necessário que ele tenha uma eficácia para que possa ter esses elementos de comunicação. Os fatores de textualidade são responsáveis por influenciar a produção e a interpretação de texto. Eles se dividem em duas categorias, os fatores semânticos e os fatores pragmáticos. Cada um deles parte dessa perspectiva diferente, porém são complementares. Então, nós vamos ter duas perspectivas, a perspectiva semântica e também a pragmática. Vão sempre ali pelo radical da palavra, pelo significado da palavra, né? Quando eu falo de semântica, está mais relacionado ao sentido, tá certo? Então, que sentido aquilo vai ter, em qual contexto aquilo vai estar inserido. E lembrando que sempre um vai estar complementando o outro, né? Eu vou ter tantos fatores pragmáticos como também fatores semânticos, sendo que um complementa o outro. Fatores semânticos, quais são? São aqueles que privilegiam o estudo da estrutura textual, a língua, ou seja, a sua concentração está no próprio texto. Dentro dessa categoria, apresentam-se dois elementos da textualidade, a coerência e a coesão. A primeira foca nos sentidos construídos e não na contradição entre as ideias. E a segunda, nas amarrações do texto, nas relações estabelecidas entre as partes para unificar o sentido. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esses dois textos, sobre esses dois termos, coesão e coerência. Muitos até confundem o conceito dos dois, né? Por ser sempre muito interligado, os dois, as pessoas acabam confundindo o conceito. Mas qual a diferença entre eles? Quando eu falo de coerência, eu estou falando de sentido. Aquilo que eu falo, aquilo que eu construo, precisa fazer sentido, precisa ter nexo, né? Porque senão eu vou estar ali construindo algo que é paradoxal.
né, meio sem sentido. Enquanto que a coesão são os elementos que vão ligando esse texto, né? A gente costuma dizer que um texto é como uma coxa de retalho, né? Ela tem que estar ali toda unida, um elemento vai unindo o outro. Esse é um dos grandes erros que acontecem na redação do Enem. O que acontece? Os parágrafos eles ficam todos desconectados. E, na verdade, um parágrafo ele tem que estar interligado ao outro. Para isso, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos as conjunções, utilizamos preposições, utilizamos advérbios, né? E aí a gente vai dando toda essa sequência lógica ao texto, para que um parágrafo fique encadeado ao outro, para que um parágrafo fique sempre ali dando seguimento ao outro, porque senão eu vou apenas jogar informações soltas durante todo o texto. A introdução ela não vai ter nenhum tipo de ligação com o desenvolvimento e muito menos com a conclusão. Principalmente na conclusão. A conclusão ela deve ser uma retomada de tudo aquilo que foi feito ao longo do texto. Claro que uma retomada de uma forma muito rápida, de uma forma bastante enxuta, né? E para isso nós utilizamos elementos coesivos que vão dar essa ideia de ligação, certo? E os fatores pragmáticos referem-se aos aspectos extratextuais, ou seja, elementos que estão fora da língua, mas que, no entanto, influenciam tanto a produção quanto a recepção ou a compreensão do texto. Esses fatores continuam a ser estudados e novos elementos são descobertos, de modo que novas categorias não tão conhecidas surgem também no estudo da textualidade. Vocês vão ver ao longo da aula que algumas já são bem conhecidas. E vocês sabem que a linguagem ela está o tempo todo avançando. Por conta disso, alguns estudiosos colocaram novas categorias de textualidade também. Nós vamos ver na aula de hoje as principais, as mais utilizadas, tá? Nós vamos ver que esses fatores pragmáticos estão relacionados ao extratextual, né? Elementos que estão fora da língua, mas que vão influenciar. Mesmo estando fora da língua, ele influencia tanto para quem passa o texto, como para quem recebe. Vai lidar com a questão da compreensão, né? A forma como o texto foi produzido, em que momento o texto foi produzido, em que contexto ele foi produzido, para quem esse texto foi produzido. Então, todos esses elementos são elementos que vão influenciar na hora da produção do texto e também para quem recebe esse texto, né? Quem é esse interlocutor. Então, devemos levar em consideração quem produz e quem recebe o texto. O suporte textual e todos os outros elementos que vamos já analisar. Quais são as principais e as mais reconhecidas? Elementos da textualidade, nós temos esses 5 aqui que são os mais conhecidos. Existem outros? Sim, existem outros, mas os mais utilizados, os mais reconhecidos atualmente são esses. Quais seriam? A intencionalidade, a aceitabilidade, a informatividade, a situacionalidade e a intertextualidade. Então, observem que pelo próprio nome, a gente já consegue ter ideia, né, de que se trata. Então, nós vamos falar agora de uma forma mais detalhada sobre esses elementos da textualidade e de que forma você pode estar fazendo uso desses elementos dentro do seu texto. Os elementos da textualidade são um conjunto de aspectos que constroem os textos e influenciam o seu sentido, tanto no que se refere à produção quanto à compreensão. Existe um número de elementos já aceitos e reconhecidos nos estudos do texto. Entretanto, é importante ressaltar que pesquisas continuam sendo feitas, propondo a inserção de novos elementos. Como eu falei para vocês, né? Aquelas 5 categorias são as mais utilizadas. Mas à medida que a língua vai evoluindo, a linguagem, o ato comunicativo vai evoluindo, a forma de nos comunicarmos hoje é bastante diferente de alguns anos atrás, né? Então, todo esse uso das mídias, todo esse recurso digital, toda essa linguagem nova que vai surgindo, vai mudando também o aspecto como nós nos comunicamos. A língua, ela é viva. O tempo inteiro surgem novas palavras e outras palavras deixam de ser utilizadas. E até mesmo um vocábulo que tinha um determinado sentido, um determinado significado,
em um determinado período histórico, em outro ele vai ter um outro significado, né? Até a mudança pode ocorrer de significado. Também de ortografia. Então, temos que estar sempre de olho na evolução da língua, na evolução da linguagem e de todo esse ato comunicativo. No que se refere aos elementos de fator semântico, destacam-se a coerência, o elemento que é responsável por garantir a fluência, a clareza e a não contradição das ideias. Foca-se no texto em seu aspecto semântico. Então, a coerência está relacionada à questão do sentido, da coerência. Então, ocorre muito de você começar o seu texto, você afirma algo, quando é lá no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, você contradiz aquilo que você afirmou no segundo, né? Então, você está sendo incoerente. Você falou algo e depois você diz algo totalmente contrário. Por isso, nós utilizamos muito essa expressão no nosso dia a dia. Olha, você está sendo incoerente. O que isso significa? Está sendo contraditório. Não está agindo com clareza. Não está agindo com coerência. E a coesão? A coesão é o elemento responsável por garantir a amarração entre as ideias do texto, evidenciando as relações estabelecidas e servindo para associar, retomar e conectar as partes do texto. Olha a importância da coesão. Além dela conectar, ela também retoma. Por exemplo, as preposições, elas são muito utilizadas para quê? Para conectar, né? E os pronomes, eles são muito utilizados também, né? O pronome relativo, né? Alguns pronomes possessivos, eles são utilizados para quê? Para fazer essa retomada. A gente faz a retomada e também até evita aquela repetição. Fica um texto longo, um texto cansativo. Se o texto de vocês não for coeso, ele vai ficar um texto bastante cansativo e de difícil compreensão. Então, para que o texto seja claro, ele precisa ter coesão e coerência. No que tange aos elementos de fator pragmático, apresenta-se um número maior de elementos, alguns considerados os principais por serem mais reconhecidos e consagrados, né? Os fatores pragmáticos têm um número maior, né? E aí alguns são mais reconhecidos do que outros. Então, vamos começar aqui falando da intencionalidade. Olha o nome, intencionalidade. Refere-se a quê? A intenção. Então, eu tenho uma determinada intenção. Refere-se ao modo ou à forma como o autor constrói o texto para alcançar determinada intenção. Nesse sentido, cabem principalmente os textos publicitários, nos quais a linguagem e o texto se moldam para convencer o consumidor. Quando eu escrevo algo, eu tenho uma intenção. Eu estou escrevendo com qual intenção? A intenção de informar, de convencer, de persuadir, de instruir. Então, sempre quando eu escrevo, eu tenho uma intenção. Né? A intenção do autor, ela fica presente ali no texto, mesmo que de uma forma um pouco mais discreta, mas ela vai sim estar presente no texto. Se você escreveu algo, você tem ali uma intenção por conta daquele ato comunicativo. A aceitabilidade refere-se à recepção do texto, à compreensão do interlocutor sobre a mensagem. Né? Quando você escreve um texto, você tem que pensar também na aceitabilidade. Né? Você já pensou na intenção. E será que esse meu texto ele vai ser bem aceito? Né? Quais os recursos que eu vou utilizar para que esse texto ele seja mais bem aceito em determinado grupo, em determinada faixa etária? Até a maneira como a gente escreve tem essa questão da aceitabilidade. Se eu estou escrevendo para adolescentes, eu sei que se eu usar determinados recursos, aquele determinado público vai aceitar de uma forma maior, vai ter maior aceitabilidade. Né? E se eu já escolho outros recursos, outras estratégias, eu já sei que não vai ser tão bem aceito por determinado público. Então, quando nós escrevemos, temos também a questão da aceitabilidade. A situacionalidade refere-se ao contexto no qual o texto está inserido, seja na produção, seja na leitura. Esse elemento interfere no uso da língua, na escolha e polidez das palavras, no tom de voz, etc. Graças a situações de uso, um texto pode ter sentido em um contexto e não ter
o mesmo sentido em outro, né? A situacionalidade é em que situação você escreveu aquilo. Em que situação se deu esse ato comunicativo? Então, é algo que até ocorre com frequência, as pessoas tirarem algo do contexto. Estava ali numa entrevista e a pessoa falou aquilo, e aí tira só aquela parte, né? Ou que foi falado em determinada situação e coloca totalmente fora de contexto. A informatividade refere-se aos dados que o texto apresenta, que são informações novas ou conhecidas, para que o texto tenha fluência. É importante que ele balanceie os dois tipos de informação. Se o texto só apresentar informações conhecidas, pode ser redundante. Se apresentar só informações novas, pode ser incompreensível. Então, quando nós escrevemos o texto, ele precisa ter informatividade. Eu li um texto enorme e no final não me acrescentou em nada. Ah, tudo que eu li eu já sabia? Posso pensar, perdi meu tempo. Mas, à medida que eu vou lendo, eu vou fazendo novas descobertas. Nossa, isso eu não sabia. Olha que interessante o que eu acabei de descobrir. Mas se acontece de eu pegar um texto e são só informações novas, não faz nenhum paralelo com o que eu vivencio, com o que eu já conheço, pode se tornar também um texto incompreensível. Então, é bom balancear aí entre informações novas e informações que devemos acrescentar. A intertextualidade refere-se às relações discursivas entre diferentes textos. Mesmo que não haja uma intertextualidade explícita no texto, ele precisa considerar informações prévias à sua produção. Desse modo, todo texto carrega outros textos em sua composição. É como se nós estivéssemos sempre nos baseando em algo que nós já conhecemos, né? Principalmente porque cada texto, cada tipologia, carrega características que são físicas, que são fixas. Então, querendo ou não, eu já tenho ali como base outros textos. Quando eu vou produzir uma música, eu já tenho outras músicas como base. Quando eu vou produzir um poema, eu já tenho outros poemas como referência. Então, mesmo que de forma explícita, a gente acaba fazendo essa intertextualidade. Há muitas maneiras de realizar a intertextualidade, sendo que os tipos de intertextualidade mais comuns são a paródia, a perífrase e a epígrafe. Vamos ver a primeira, a paródia. É a perversão do texto anterior, que aparece geralmente em forma de crítica irônica, de caráter humorístico. Esse recurso é muito utilizado pelos programas humorísticos, né? A paródia é bem conhecida de vocês, né? Acho que até na escola nós fizemos muitas paródias, né? Pegava ali aquela letra bem conhecida de música, colocava o conteúdo de alguma disciplina, né? E ficava até uma forma mais fácil, mais engraçada, mais interessante de aprender. Né? Algumas têm um tom bem irônico e bem sarcásticos. Outra tem um tom apenas mais humorístico mesmo, mas com a intenção de divertir. A paráfrase. A paráfrase é a recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, entretanto, com a utilização de outras palavras. A epígrafe é o recurso bastante utilizado em obras, textos científicos, desde artigos, resenhas, monografias, uma vez que consiste no acréscimo de uma frase ou parágrafo que tem alguma relação com o que possa ser discutido no texto. A paráfrase tem sido muito utilizada no Enem, muito mesmo, né? É quando você pega um texto como base e aí você vai recriando, citando outros em relação a ele. Nós vamos já ver alguns exemplos. A citação, o acréscimo de partes de outras obras numa produção textual, de forma que dialoga com ele, geralmente vem expressa entre aspas e em itálico, já que se trata de uma enunciação do outro autor. Esse recurso é importante, haja vista que sua apresentação, sem relacionar a fonte, vai ser considerado plágio. Se a gente não disser que é uma citação, vai ser considerado plágio. A alusão faz referência aos elementos que estão presentes em outro texto, então fazendo uma alusão a determinado texto, a determinado autor. Aqui nós temos, por exemplo, o texto original, canção, né, da Minha Terra Tem Palmeiras, canção do exílio bastante conhecida. Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Canção do exílio, Gonçalves Dias. Foi feita uma paródia. Minha Terra Tem Palmares, onde gorjeia o mar.
Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Esse já foi feito por quem? Por Oswald de Andrade no Canto de Regresso à Pátria. Então, esses elementos de intertextualidade são muito utilizados nas provas do Enem. Então, vale a pena revisar esse conteúdo. É isso, turma. A nossa aula finaliza aqui. Aguardo vocês numa próxima. Um grande abraço e até lá!